São 3 da manhã, você está no seu sono mais gostoso da vida. Sabe aquele sono gostoso, aquele sono profundo mesmo? Que você nem sonha, nem pensa. Simplesmente parece que você está desmaiado. E aí do nada acontece uma patinha, aí depois vem outra, aí você vai sentindo mais peso. Quando você vai ver, você está sentindo o peso do corpo inteiro. E adivinha quem é? O seu gatinho, óbvio, pisando com precisão cirúrgica, exatamente em cima do seu peito, ou até mesmo da sua garganta, ou o clássico, em cima do seu rosto. Você abre os olhos, meio desorientado, e lá está ele, te encarando, totalmente acordado, totalmente alerta, como se aquele fosse o horário mais normal do mundo para uma visita. E você pensa, sério? De novo você aqui? Eu sei, eu te entendo como que é isso. Mas hoje eu preciso te contar o que realmente está acontecendo quando ele faz isso. Porque não é aleatório, não é pirraça, ele não está sendo difícil por não ter nada melhor para fazer às 3 da manhã, ele não está querendo te apurrinhar. Por trás de cada passinho noturno no seu corpo tem uma mensagem, e a maioria dos donos não só não entende essa mensagem, como responde do jeito errado, sem saber. E hoje a gente vai mudar isso. Eu vou te mostrar 6 razões para esse comportamento. E a última, eu juro, vai mudar completamente como você se sente na próxima vez que ele aparecer no meio da madrugada. Razão número 1. Ele está checando se você ainda está vivo. É um tanto quanto engraçado, mas é isso mesmo. Vamos começar com a razão que mais surpreende as pessoas. E que, convenhamos, é também a mais dramática. Você já reparou que quando o seu gato resolve caminhar em cima de você à noite, ele pisa no peito, ou nessa parte da garganta e do rosto? De todo o corpo disponível, ele vai pisar justo nessas partes. E por que justamente ali? Porque esses são exatamente os pontos onde a sua respiração é mais perceptível. O seu peito sobe e desce. O seu rosto libera calor. E o seu gato, com aquelas patinhas sensíveis, consegue sentir tudo isso. E ele não está passando à toa. Ele está fazendo uma verificação de sobrevivência em você. No mundo selvagem, um animal do grupo que para de se mover é um sinal de alerta, é um perigo real. E à noite, quando a casa escurece, você para de falar, para de se mexer, para de reagir a qualquer coisa, você basicamente está offline para ele. Do ponto de vista dele, você apagou. E ele precisa confirmar que você ainda está funcionando. Então ele vai checar. Ele vai sentir o peito, ele vai captar o calor do seu hálito, que espero que não seja dos piores, e só aí ele relaxa, porque a confirmação chegou. Você ainda está aqui. Eu sei que às 3 da manhã isso não parece um gesto de carinho, mas é, do jeito mais felino possível. Razão número 2. Ele está renovando a posse em você. Essa aqui todo mundo acha graça e pensa, nossa, faz sentido mesmo. Você já se perguntou por que ele não senta simplesmente do seu lado? Porque ele precisa caminhar em cima de você. Tanto lugar na cama para ele andar e ele tem que passar por cima de você, pisando em cada centímetro disponível do seu corpo. Como se ele estivesse passando por cima de uma almofada, de algo que é dele mesmo. E o pior é que é exatamente isso. Você é como se fosse uma propriedade para ele. E essa propriedade precisa estar regularmente marcada. Os gatos têm glândulas de cheiro nas almofadinhas das patas deles. Cada passinho que ele dá em cima de você, na sua roupa, no seu cobertor, deixa uma assinatura química invisível pra gente, mas que grita posse para qualquer outro animal da casa. E tem uma lógica impecável nisso. Durante o dia, você tomou banho, certo? Saiu de casa, tocou em outras coisas, outras pessoas, talvez até em outros animais. O cheiro que ele deixou na noite anterior foi praticamente apagado. Então, toda noite, ele vem renovar essas marquinhas. Pesquisadores descobriram que gatos que vivem em casa com outros animais fazem isso com muito mais frequência do que gatos que moram sozinhos. Porque quando tem concorrência, a marcação vira obrigação. Então, na próxima vez que ele cruzar o seu peito às 2 da manhã, lembra, ele não está sendo inconveniente. Ele está renovando a posse. Você é dele. E ele quer que todo mundo saiba disso. Razão número 3. Ele ouve algo que você não percebe. Esse aqui é o que eu chamo de bloco da virada. Você estava naquele sono mais profundo e de repente o seu gato simplesmente se levantou em cima de você, sem aviso, sem motivo aparente, do zero absoluto, e ficou completamente ereto, olhando fixo para uma parede ou para uma porta, como se algo estivesse prestes a acontecer. Parece até coisa de filme de terror, né? Mas não é paranoia. É audição. Gatos conseguem ouvir frequências de até 64 mil Hz
Nós humanos chegamos a cerca de 20 mil. Isso significa que o seu gato está percebendo sons que literalmente não existem no mundo sensorial. O cano da parede se dilatando com a temperatura, algum rato atravessando no quintal lá fora, a geladeira mudando de ciclo na cozinha. E você está dormindo e não sentindo nada. Só que ele não. E aqui está o detalhe que muda tudo. Quando os gatos ouvem algo que os coloca em alerta, o instinto deles não é se esconder, é subir para a superfície mais alta, mais quente e mais familiar do ambiente. À noite, essa superfície é você. Você é o ponto mais seguro da casa. Então, quando algo chama a atenção dele, eles sobem em você para avaliar a situação de lá de cima. Um estudo publicado confirmou que gatos conseguem distinguir sons familiares de sons desconhecidos, mesmo em estado de descanso. Eles nunca desligam completamente, mesmo quando parecem completamente apagados do seu lado. Parte do cérebro deles ainda está varrendo o ambiente. Ele é o alarme de segurança que você nunca pediu, mas que está lá toda noite. Razão número 4. Você é o aquecedor favorito dele. Tá, essa aqui é a mais objetiva e talvez a mais óbvia, mas não menos fascinante. Você já reparou que ele não deita do seu lado? Ele vai direto para cima de você, especificamente na parte mais quente do seu corpo. Isso é biologia pura. A temperatura corporal de descanso de um gato fica entre 38 e 39 graus Celsius, alguns graus acima da nossa. Isso significa que eles perdem calor corporal mais rápido, especificamente à noite, quando a casa esfria e não tem mais sol para absorver. E aí, eles buscam a melhor fonte de calor disponível, que é você. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que aquele passeio lento pelo seu corpo não é aleatório, é um mapeamento térmico. Ele anda pelas suas pernas, dá uma pequena pausa no seu abdômen, muda para o peito, tenta o pescoço. Cada parada é uma leitura de temperatura pelas almofadinhas das patinhas deles. Ele está comparando os lugares até encontrar o ponto de calor máximo. E é por isso que ele sempre acaba no seu peito ou no seu colo, o núcleo do corpo que gera mais calor do que as extremidades. Ele descobriu isso há muito tempo e tem essa informação arquivada. Ah, e um detalhe que vai fazer muito sentido para você. Esse comportamento piora no inverno. Não porque ele te ama mais nessas épocas, mas porque a diferença de temperatura entre a casa e o corpo dele fica maior e você se torna ainda mais valioso como fonte de calor. Você é uma coberta com batimentos cardíacos. E isso para ele é inestimável. Razão número 5. Ele está tentando te acordar de propósito. Essa, alguns vão se incomodar um pouco, mas precisa ser dito. Você já notou que às vezes ele vem, anda em cima de você, senta no seu rosto, ronrona no seu ouvido, dá umas patadinhas na sua mão, fica tirando e colocando a patinha no seu braço, até você acordar? Isso não é carinho. Isso é uma campanha organizada com um claro objetivo. Os gatos são animais crepusculares, e o pico de atividade deles é no amanhecer. Enquanto você está lá, no sono mais profundo, lá pelas 3 ou 5 da manhã, o seu gato está entrando no horário biológico de alerta dele, aquele horário que ele fica todo energizado. E geralmente ele tem duas agendas nesse horário. A primeira é comida. Pesquisadores da Universidade de Zurique descobriram que gatos conseguem antecipar o horário da alimentação com precisão impressionante. Se você sempre dá comida perto das 6 da manhã, ele começa a campanha às 5h45. E isso não é coincidência, é planejamento. E a segunda agenda é a energia acumulada. Se ele não brincou o suficiente durante o dia, todo aquele combustível vai aparecer exatamente na hora que você for descansar. E ele vai procurar a única criatura da casa que pode resolver o problema. Agora, a parte importante, o que a maioria dos donos erra. Se você cede, levanta e dá comida ou brinca com ele toda vez que ele faz isso, você não está resolvendo o problema. Você está ensinando ele a fazer de novo. Ele aprende muito rápido que andar no seu rosto às 5 da manhã funciona. E uma vez que essa conexão se forma, aí você está ferrado. Boa sorte para tentar reverter. E qual seria a solução a longo prazo? Mais brincadeiras antes de dormir para fazer ele gastar mais energia. E consistência nos horários de alimentação. Ele vai ajustar o relógio interno quando o ambiente for previsível. Razão número 6. Você é a mãe dele. Agora que eu cheguei na última, é aquela que eu te avisei desde o começo que ia mudar como você vê cada visita noturna dele. Se o seu gato
não apenas anda em cima de você, mas começa a fazer aquele movimento lento com as patas, pressionando, soltando, pressionando de novo, como se estivesse amassando uma massa, sabe? Que a gente costuma chamar de amassar pãozinho. Pois bem, o que está por trás desse gesto é uma das coisas mais emocionantes e profundas que o seu gato pode fazer. Quando filhotes, eles amassam o ventre da mãe para estimular a produção de leite. É literalmente um dos primeiros comportamentos que eles aprendem a fazer. Uma das primeiras memórias de quando filhote. Esse comportamento não some com o tempo, fica com eles para sempre. Quando seu gato adulto sobe em você no meio da madrugada e começa a fazer esse movimento, o cérebro dele está revisitando a memória mais segura que ele tem, a mais primitiva e a mais fundamental. E o motivo pelo qual ele está fazendo isso em cima de você é porque naquele momento, o seu calor, a sua respiração, o seu cheiro, o batimento do seu coração, tudo isso juntos forma a sensação mais profunda de que ele já conheceu como segurança absoluta. Você não parece como a mãe dele, mas você sente como a mãe dele. Você é o lugar mais seguro que ele já teve. Então, da próxima vez que você acordar com 4 patinhas pisando no seu peito às 3 da manhã, lembra de tudo isso que eu te falei. Ele está checando se você está vivo, ou está renovando a posse em você, ou até mesmo usando como base de operações de segurança. Ele está te aquecendo, ou está revisitando memórias do passado, que é aquelas memórias seguras que ele tem. E você é o protagonista dele. Nenhuma dessas coisas é aleatória. Nenhuma delas é inconveniente. Cada pisada noturna é uma mensagem, que agora você sabe ler. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda demais o canal a crescer e chegarem mais pessoas que amam seus gatinhos tanto quanto a gente. Muito obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo e cuida bem do seu gatinho.